Bem-vindos, alunos da Dáscalos. Eu sou Jane Cunha de Oliveira, professora de língua portuguesa. Falaremos agora, nesse módulo, a continuação em relação à acentuação gráfica das monossílabas tônicas. Falamos no módulo anterior que as monossílabas tônicas são palavrinhas de uma única sílaba e que poderão ser acentuadas quando terminarem em a, as, e, es, o e os. Esse modo é para lembrá-los que essas terminações também vão ocorrer em relação às formas verbais. Respeitar a acentuação correta para as formas verbais é bastante interessante. Deem uma olhada para as formas verbais do verbo dar, dá-lo. Eu tenho aqui o verbo dar, monossílabo tônico terminado em A, acento obrigatório. E eu tenho aqui o pronome oblíquo o, a variante do pronome oblíquo, quando o verbo termina em R. Ele perde essa consoante e ganha a variante lo, lá, los e las, que é o que ocorreu aqui. Então, a forma verbal dá vai receber acento agudo porque é uma monossílaba tônica terminada em A. Já o lo é um monossílabo átono, jamais acentuado. A mesma coisa para o verbo ver, vê-lo. Eu tenho aqui o verbo ver, monossílabo tônico terminado em E, por isso obrigatoriamente acentuado. E tenho o monossílabo átono, a variante do lo, lá, los e las, do pronome oblíquo, utilizado quando o verbo termina em R, retira-se então essa consoante e ganha as variantes lo, lá, los e las. Temos no teloíamos uma mesóclise. Eu tenho aqui o pronome oblíquo átono, agora o lo, intercalando a essa forma verbal teríamos. E ao intercalar a forma verbal, a primeira parte do meu verbo ter ficaria terminado em R. Já sabemos que vai perder essa consoante para ganhar a variante lo, lá, los e las. E ao perder essa consoante R, ele se torna uma forma verbal monossílaba tônica obrigatoriamente acentuada. A mesma coisa acontece com falo-as. Falo-as é o verbo farás, mesóclise do futuro do presente do verbo fazer. Então, o que eu tenho aqui é far, perde a consoante R e eu tenho, então, uma forma monossílaba tônica terminada em A. Já o lo é a minha variante do lo, lá, los, las para as formas verbais. E aí eu tenho o quê? Um monossílabo átono jamais acentuado. Polos. Outra forma verbal, tomar cuidado, porque aqui eu tenho o verbo por. O verbo por, ele pede, então, o pronome oblíquo o. Nesse caso, o verbo por perde a sua consoante R e fica, então, um monossílabo tônico terminado em o, por isso acento obrigatório, acompanhado do pronome oblíquo átono os, nessa variante do lo, lá, los e las, quando o verbo termina em R. É isso. Então, cuidado, né, para as formas verbais monossílabas tônicas, respeitando também nesse papel que eu tenho aí da mesóclise. Falaremos também para as monossílabas da questão dos ditongos abertos. Acredita-se que os ditongos abertos não deveriam mais receber acento gráfico com a nova reforma que vigora desde janeiro de 2016. Na verdade, ditongos abertos continuam sendo acentuados para os monossílabos tônicos, para as oxítonas. Perdeu sim o acento lá nas paroxítonas, o assunto que trataremos mais à frente. E o que é um ditongo aberto? Você deve estar se perguntando. A palavra ditongo me remete, então, à primeira informação importante. Nós temos lá as vogais A, E, I, O e U. Quando eu falo vogais, eu estou dizendo de tonicidade forte. A essas vogais, quando elas se encontram numa mesma sílaba, eu tenho ali uma identificação de tonicidade mais fraca. Então, o A é a única que sempre, em qualquer lugar que apareça, será sempre tratado como vogal. Já o E, o I, o O e o U
tanto podem ser tratados como vogais, como podem ser tratados como semivogais. A esse encontro, numa mesma sílaba, dá o nome de ditongo. E o que é ser um ditongo aberto? Aqui nós temos essa representação dos ditongos abertos. Ei, eis, el, els, oi e ois. Como entender essa questão do ditongo aberto? Tem a ver, então, com essa minha sonoridade, essa minha emissão de voz. É perceptível isso quando eu falo a palavra lei. O que eu tenho aqui? Em lei, eu tenho esse ei, que é um ditongo. Eu tenho um encontro de uma vogal, o e, forte, com uma semivogal numa mesma sílaba. Mas de sonoridade fechada, lei. É perceptível que quando eu passo para géis, eu tenho aqui o ditongo aberto és. Então, essa sonoridade, essa emissão, é perceptível, então, essa diferença. Géis, plural de gel, géis, monossílabo tônico, terminado em ditongo aberto, obrigatoriamente acentuado. Géis, réis, mês. Mês, plural de mel. Poderia ser meles também, mas fizemos a opção pelo ditongo aberto, mês. Acento obrigatório, por quê? Porque eu tenho uma monossílaba tônica acentuada devido ao ditongo aberto, és. Quando falo meu, é perceptível aqui essa sonoridade fechada. Então, eu tenho na palavra meu também um ditongo, o e vogal, o u fazendo o papel de semivogal. A esse encontro numa mesma sílaba, dá-se o nome de ditongo. Quando eu coloco, contraponho com a palavra meu, a palavra céu, é perceptível essa emissão de voz, então, mais aberta. E eu tenho essa sonoridade para o el, céu, obrigatoriamente acentuado, véu, réu. Já a palavra boi, boi, eu tenho aqui de novo, né, essa questão do encontro oi. Para esse encontro, então, eu tenho aqui o o fazendo o papel de vogal, o i fazendo o papel de semivogal. Então, esse encontro numa mesma sílaba, ditongo. E aí eu tenho, para contrapor com esse ditongo fechado, os ditongos abertos nas palavras dói, sóis e rói. Ou seja, ficar atento à questão da sonoridade para perceber a relação dos ditongos abertos nas monossílabas tônicas. Então é isso. Esse módulo trata então de fechar lá a questão das monossílabas. Palavrinhas de uma única sílaba que me remetem a um significado e que poderão ser acentuadas quando terminadas em a, as, e, es, o e os. Respeitando também para a acentuação das formas verbais e dos ditongos abertos. Fechamos aqui este módulo em relação às monossílabas, a acentuação das monossílabas tônicas. É isso.